As pessoas sempre se espantam, né, que você é professora, porque elas te associam a, sei lá, as pessoas que estão ligadas aos serviços, no máximo aos terceirizados. Isso não é só questão de gênero, não. Aí a gente faz uma leitura realmente racial, de que mulheres negras, elas aqui, em geral, ocupam espaços de pessoas que estão, sei lá, trabalhando na limpeza. Se você for olhar o quadro de funcionários terceirizados, ele é predominantemente de mulheres negras. Se você for olhar o quadro de docentes, ele é predominantemente de homens brancos. Então, eu estou ocupando um espaço que não é meu. Eu sou da área de álgebra, mais precisamente as minhas pesquisas elas estão dentro da área de teoria de identidades polinomiais. A gente tem várias álgebras e a gente quer, de certa forma, encontrar padrões entre essas álgebras. Logo que eu entrei, eu acabei me envolvendo com o Laboratório de Ensino de Matemática da UFBA. Fui chamada a participar da iniciação científica, porque eu era bolsista. Eu acabei indo para a direção do bacharelado, porque já nesse momento eu já tinha intenção de continuar, de ser professora a nível superior. Eu sou nascida aqui em Salvador, né? Nasci aqui e fiquei um bom tempo morando aqui em Salvador, que é uma cidade predominantemente negra, 80% da população é negra. Não que não exista racismo aqui, existe racismo aqui como em qualquer outro lugar. Mas para eu me entender um pouco dentro desse contexto, eu precisei sair daqui, que foi quando eu fui para o doutorado em Campinas. E aí, nesse momento, eu consegui me enxergar um pouco mais como mulher também, né? A gente tem uma sociedade que é machista, que é racista, e isso faz parte da estrutura da sociedade. E eu estou na base da pirâmide, eu sou uma mulher negra, né? Então, além da questão de gênero, tem o recorte de raça também. Eu fui a primeira, tô aqui só ouvindo, a primeira, tanto por parte de mãe e por parte de pai, a frequentar a universidade. Inclusive a única a estar terminando o curso de doutorado. Né? Meus irmãos já tiveram a oportunidade também de entrar na universidade, ainda bem, mas a realidade é essa. Nenhum dos meus parentes mais próximos, primos, tiveram antes essa oportunidade. Quando você vai ascendendo, né, vai fazendo mestrado, doutorado, você passa a se ver cada vez menos. As minhas referências, em geral, eram homens, talvez, mulheres, mas brancos, certamente. Antes de entrar no mestrado, eu tive duas professoras e que elas eram de fato a minha referência, né? Elas eram da minha mesma cidade, de Catu, né? Fizeram matemática, ensinaram trabalhando, então já foi um grande espelho. Mas quando você chega em outro universo, que foi aqui na universidade, eu encontrei Manu um pouco depois, e eu falo isso para ela inclusive o tempo todo, que ela é a minha maior inspiração, sabe? Por ser negra, por
ter aproveitado as oportunidades que foram dadas. Então ela fez o pós-doc na Itália, ela é uma referência hoje. Esses pequenos faróis são importantes para que a menina se veja, poxa, aquela professora chegou a pró-reitora. Recentemente, na Federal do Sul Baiano, uma reitora, primeira reitora de uma universidade federal aqui no estado. Na UNEB tivemos recentemente uma reitora negra. Então, esses exemplos, eles têm que ser disseminados, têm que ser espalhados. Estar na universidade, apesar dela ser pública, não é barato. Não é fácil. Então, as políticas de permanência, as políticas de cotas, a bolsa de permanência, são programas importantes nesse sentido. Principalmente nos cursos que as pessoas vêm de baixa renda. Em geral, licenciaturas. É só você olhar a distribuição demográfica que o censo do IBGE traz para a gente e você perceber que há um silenciamento, há um espaço aí que não está sendo ocupado. E a gente precisa ocupar. Foi uma coisa inédita. A alegria que a gente sentiu é algo que eu não posso falar um monte, eu não vou conseguir definir. E naquele momento a gente olha para o lado e vê muitas mulheres. Tá, não eram tantas ainda, somos poucas, mas foi realmente um marco, eu creio que na vida de cada uma de nós. Justement, on a essayé de mettre WM Square un jour avant ICM pour que les femmes puissent profiter de cela et pour qu'elles puissent aussi profiter de ICM. Et aussi pour que les hommes ne se disent pas, voilà, c'est toujours les femmes, elles veulent se montrer, elles veulent se mettre à l'écart. Non, c'est pas ça. Nous sommes aussi des mathématiciennes, mais il y a des problèmes qui sont propres au fait que nous sommes des femmes. Moi, je viens de l'Afrique, du Burkina Faso, et c'est un pays de Noirs. Donc, nous ne connaissons pas le problème de racisme tel que vous le vivez, par exemple, au Brésil. Je connais le Brésil par l'histoire que j'ai appris par l'école, par les informations que j'obtiens par Internet ou par d'autres sources. Et j'avais cru comprendre qu'au Brésil, il y a tous les types de couleurs de peau, allant du blanc au noir. Et quand je suis arrivée à ICM, j'étais quand même un peu déçue de ne pas voir beaucoup de Brésiliennes qui me ressemblent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de blancs dans cette assemblée que de noirs. Entre os pesquisadores em matemática no Brasil, as mulheres são cerca de 25%, que é um número baixo, mas não é tão baixo se comparado com outros lugares do mundo. Mas quando você, por exemplo, vai a um congresso importante na área, às vezes todos os organizadores são homens, dentre os palestrantes é comum você ter menos de 10% de mulheres. No sentí así de forma directa que alguien me discrimine, pero sí veo la diferencia que hay en cuanto, por ejemplo, palestras, congresos, workshops, la cantidad de mujeres matemáticas presentando sus seminarios y todo en cuanto a relación de hombres. Yo conozco a grandes pesquisadores aquí en el Brasil que hacen trabajos excelentes, que no se animan a presentar palestras, seminarios. Entonces, a mí me parece importante la visibilidad que deberíamos tener en relación a eso para que más mujeres se animen. Para a ciência é muito importante a gente ter diversidade de todos os tipos, né? Porque quando você está trabalhando com um problema na sua pesquisa, você tem que construir um caminho novo. Então, quanto maior a quantidade de pontos de vista diferentes que você tiver, mais chance você tem de resolver o problema. Então, aí entra diversidade de gênero e, sem dúvida, diversidade racial. Então, se nós mulheres
em geral, encontramos barreiras para ascender nessa carreira, as dificuldades das mulheres negras, elas são multiplicadas, né? Minha área é geometria diferencial e durante o mestrado eu estudei um problema isoperimétrico, que é um problema clássico sobre minimizar áreas de superfícies. Meu trabalho foi estudar a estabilidade de hipersuperfícies com curvatura média constante. A aplicação disso é provar que a esfera é uma hipersuperfície redonda e é a única com essa propriedade. O ambiente matemático também é muito focado em pesquisa. Então, outras questões como, inclusive, a falta de diversidade no ambiente matemático não é discutido. E faz falta você ter um colega com quem você consiga debater questões que são presentes, assim, sabe? Mas uma coisa que me motiva muito em matemática é ver outras mulheres fazendo também. Tem o caso da Carolina Araújo, no IMPA, que é a primeira vez que eu soube, né, que ela era uma mulher trabalhando no instituto mais importante assim, do país, da América Latina. Então eu pensei, nossa, dá para chegar lá também, né? O meu objetivo final, assim, seria terminar o doutorado, começar a docência e dessa forma conseguir abrir brechas assim para outras mulheres, mesmo com todas essas dificuldades, é possível chegar. Eu estou atualmente na Universidade do Amapá e lá a gente vê que as próprias políticas que são direcionadas para isso, elas acabam não tendo efeito. Recentemente nós tivemos um edital específico para a população quilombola e indígena, 7 vagas para cada um na universidade, e os quilombolas não acessaram porque não conheciam, não tinham acesso à informática, era um processo totalmente digital. Então a população acaba não acessando tudo que tem, muitas vezes por falta de conhecimento. Eu trabalho com dinâmica populacional, modelagem matemática. Nós modelamos bioeconomicamente sistemas populacionais. A gente quer saber se a introdução de uma espécie em algum ambiente, se ela vai ter algum impacto econômico naquela região. Eu acabei trabalhando com formação de professores, como ensinar matemática, usando robótica e também ajudando a universidade, já que agora eu vou assumir como vice-reitora da universidade. Então, é uma maneira de poder atuar e atuar na formação de professores que vão facilitar. Você tem um elétron orbitando nesse átomo. Aí o que acontece? Existe um operador matemático que descreve os níveis de energia desse elétron que está orbitando o átomo. Aí esses operadores matemáticos eu vou pegar, eu vou analisar e ver se eles têm uma certa propriedade, que é a propriedade de ser autoadjunto. Quando eu estava no ensino médio, eu ganhei uma medalha das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, uma medalha de prata. Me ofereceram essa bolsa, falando que eu tinha direito a essa bolsa. Eu falei, tô precisando de dinheiro, né? Aí eu comecei a pesquisar em matemática. Aí a partir do momento que eu comecei a pesquisar em matemática, dei adeus para engenharia e continuei na matemática. Não tem um momento que eu pense na faculdade e eu não penso em desistir, sabe? Todo momento isso está presente, né? Porque é um ambiente difícil, né? É um ambiente masculinizado e branco. Se na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente já tem uma quantidade muito gigante de homens comparado com mulheres. Quando a gente vai para bolsa de produtividade, professores de universidades, isso é ainda mais discrepante.
acho que a gente precisa analisar o que é isso, né? O que é ser produtivo para essa academia. Em geral, se você pegar uma pessoa negra, normalmente ela é de periferia, então ela não tem dinheiro para estar fazendo essa pesquisa sem receber um apoio. Então acho muito importante as agências de fomento, elas terem programas especiais, seja para pessoas negras, seja para mães. Você não consegue avançar, você não avança na sua pesquisa sem dinheiro. Você costuma falar, né, que no Brasil a gente tem esse racismo velado, né? Então as opressões, às vezes, acontecem muito pela superfície. Mas são tantas que isso acaba se tornando profundo. Por todo esse racismo ser velado, é muito difícil da gente poder denunciar alguma coisa. Por exemplo, como você vai denunciar um olhar assim? Um olhar mais atravessado para você? Um olhar tipo, de desprezo? Não tem como fazer essa denúncia. Eu acho muito importante, agora que a gente está conseguindo trazer os homens para o debate de gênero, trazer as pessoas para o debate racial. Porque, de certa forma, tudo é racializado, né? Eles só não conseguem enxergar isso porque eles estão na parte do privilégio. A gente enxerga isso bem, tipo, nítido, porque a gente está na parte que sente essa opressão todo dia.